Para quem não me conhece, meu nome é Aldemir, né, e eu ajudo profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, vou falar das principais patologias que causam dor no joelho. No conceito ocidental, no conceito oriental, vou falar dos meridianos envolvidos, os principais pontos aí para tratamento na dor do joelho, segundo a literatura, né, e os pontos que eu utilizo, né, aqueles pontos que eu acredito que dão muito certo, dão certo para mim, dão certo para os meus alunos, e os pacientes ficam felizes da vida aí com os atendimentos. Então, ao longo dessa live, caso vocês tenham dúvida, é só falar aí, só falar que a gente tira aqui na hora para você. Né? Eu falei, vim falando na live, o paciente, quando entra, que eu falo da síndrome do paciente feliz, ele tem que sair com pelo menos 50% na primeira consulta do nível da dor dele. Uma diminuição de pelo menos 50%, porque ele tem que sair melhor do que entrou. Sim. Porque esse é o objetivo. A gente sempre alcança isso? Não, nem sempre. Vai depender muito aí de quanto tempo o paciente está com a patologia, vai depender da idade do paciente, porque às vezes o paciente tá com aquela patologia, ele tem lá 50 anos. Quanto tempo você está isso? Eu estava jogando futebol lá quando eu era adolescente, aí eu torci, tal. Aí, gente, tem uns 20 anos nessa história, 20, 30 anos, e você não consegue ter um resultado significativo na primeira Tratar de sessão. modo assertivo. Exatamente. É muito complicado, né, ter isso logo na primeira sessão. Mas, e muitas vezes, né, a gente tem resultado significativo aí no tratamento, tá? Então, isso é fato, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre patologia do joelho. Então, pode ser dores no joelho de maneira geral, né? Pode ser por tendinite patelar, condromalácia patelar, luxação patelar, né? Artrose, tendinite, instabilidade, a gente trabalha com isso, lesões de ligamento. Isso, a lesão em si a gente não trata, mas a dor Trata a a gente dor. consegue, a gente trata a dor que ocasiona isso. Então, você quer ter sucesso nesses atendimentos, né? Você traz. Dentro da medicina ocidental, desculpa, a dor pode ser por um pouquinho mais. Alguém falou aí, o O show falou, show espera disse mais. que já já tem novidade. Oh, que coisa Paciente boa! feliz. Isso aí, síndrome do paciente feliz. É isso aí. Corpo e alma. Não, alguém falou aí, Fábio. o Fábio. Desbarbeando de toca, não entendi nada, porque esse celular aqui ele me enrola todo, as coisas somem. E eu não consigo fazer ela voltar. Falando nisso, ele está escrevendo sozinho aqui. Aí tá fazendo a barba e tá de touca. Tá fazendo o dia da beleza, o Fábio. Então ele não pode entrar ao vivo. Isso aí, É, Fábio. Tem que dar um trato aí na barba. pô, não sei como é que vocês conseguem ficar de barba. Verdade. Verãozão tá aí. Botei aqui. Patologias do joelho. Gente, dentro da medicina ocidental, né, pode ser por artrose, tendinite patelar, luxação, lesão nos meniscos, né, síndrome do corredor, várias patologias que podem ocasionar dor no joelho. Como já venho falado antes, né, não para a medicina chinesa não tem essa história, né? Porque não se tinha nome dos músculos, não se tinha isso. A gente tem um jeito diferente de falar, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso.
E alguém, só estou vendo as perguntas passarem, Bernardo, não estou Tem conseguindo ver aqui quais são, não. o Fábio, né? Então não reabilita a lesão do joelho, só ceda a dor. Isso. Você tem ali um rompimento de um ligamento, você não vai conseguir, com a É, acupuntura, restaurar. É um procedimento cirúrgico, exatamente, mas a dor sim. exatamente. E o Claudius, existe Já não tratamento de consigo. acupuntura para ansiedade? Sim, Cláudio. Sim, A gente tem, e sim, já com tem live certeza. disso, né, Aldemir? Tem lá vídeo no teu Tem live canal. disso. Tô lá no canal falando sobre isso. Já teve umas aulinhas sobre isso, a gente lá falando sobre isso, né? Com certeza, sim, se tem excelentes resultados aí na ansiedade, na depressão, várias patologias. Né? Que eu falo que o agulhamento na dor é um recorte da acupuntura, onde a gente trata só a dor. Né? Alguém mais aí falou inflamação no joelho, com certeza o agulhamento resolve, tá? Isso daí sim, tá? A inflamação, se não tiver nada estrutural, por exemplo, a pessoa está lá com o menisco todo estrupiado, Ferrado, né? Lá, não tem desgastado. retorno, está desgastado, a gente não vai recuperar. Se ela tem uma artrose, a gente vai diminuir a dor, mas não vai recuperar lá a articulação em si, a gente vai diminuir a dor, tá? Não Agora, se for uma tem artrite, isso, e a gente consegue, se for só uma inflamação, uma é inflamação. tranquilo. Uma inflamação e ou dor, a gente consegue. Agora, se não tem nada assim estrutural, quebrou, a gente tem até ponto para ajudar a calcificação, ajudar ali, tirar o inchaço, tirar o edema. Isso é tranquilo, com agulhamento e com a acupuntura, tá? É, Kátia, tô te esperando aqui em casa. Ah, tá, mas essa daí é outra Kátia. Não sei se a Kátia Neves entrou, tá? Não sei se entrou, que é o show tá falando. Kátia, tá te esperando aqui em casa? Né? Não sei se é a mesma Kátia. Não vi De se a Kátia entrou. repente, é uma caixa vai fazer amizade, vai fazer uma É, troca. é uma outra, é outra Kátia, essa que tá aí. Bem, não sei se a Kátia Neves entrou, tá? Quem é a técnica agulhamento na dor pode falar que faz acupuntura? Agulhamento na dor, né? Quem faz o curso fica especialista em agulhamento na dor, tá? Não é especialista em acupuntura, tá? São coisas diferentes, são técnicas diferentes, tá legal? É, mas fica a critério de cada um, já que a acupuntura é uma terapia livre, né? Não existe nenhuma profissão que seja é, que Detentora do tem direito de isso, praticar exatamente, acupuntura. exatamente. Bernardo falou aí exatamente isso. Não existe nenhuma profissão que tenha O detentora, né? direito, né? O direito, né? A exclusividade, não, Exclusivo, a né? exclusividade. Agora, quem faz o curso aqui fica especialista em agulhamento na dor. Fica Tá? Não, especialista na não é um dor, curso. né? É, no agulhamento, né, no caso. Né? O curso não é um curso de acupuntura. Tá? Bem, gente, são essas aí, né, patologias que causam dor no joelho, né, pelo conceito da medicina ocidental, né, e as causas prováveis pode ser pelo mau uso, né, ou uso excessivo ali, né, Da o pessoal que articulação. sente isso, atletas que sentem muita dor, né, aí o pessoal do futebol que toma muita pancada, o pessoal do vôlei, né, que é muito impacto, corredor também que é muito impacto, o pessoal de ginástica, CrossFit, né, crossfit também é muito impacto. Pessoas, algumas profissões que têm ali o esforço muito repetitivo, né? Motoristas, por exemplo, né? Que ficam ali, carro que tem embreagem, né? Que não são automáticos, fica ali o tempo todo, mesmo a pessoa sentada, ela fica
usando articulação e sentada ali o tempo todo. Pessoas, né, que ficam sentadas, mas com o pé para trás, né, na cadeira, né, senta-se na cadeira e coloca o pé para trás. Então, aqui, como fosse o joelho, isso daqui fica em extensão o tempo todo, né? Hum. Acaba tendo também dores no joelho, né? Excesso de peso também, né? Porque é muita carga ali nos membros inferiores, quando a pessoa está andando, né? Principalmente, ou quando está de pé. Né? Pode ser por traumas, né? Algum acidente, bateu, alguma outra coisa. Pode ser por doenças inflamatórias, né? Também podem causar esse tipo de dor, né? Da dor aí no joelho. Pode ser problemas também, pessoas que têm frouxidão Ligamentar, né? ligamentar, exatamente. Tem. Podem também ter dor em função disso. Tá? A frouxidão é uma coisa que a gente consegue trabalhar bem com o agulhamento, com a acupuntura, né? Tratei um que torceu o joelho dançando twist. Twist. Então dança também pode causar coisa. O twist é aquela dança meio rápida, né? Então Rápida. pode ter isso também. Pegar um bailarino Bailarinos de de maneira frevo. geral. Também pode ter isso. São patologias que são facilmente tratadas, né? A gente pode tirar a dor desses pacientes com certa facilidade, tá? A grande maioria, principalmente se for em casos agudos, né, a gente consegue tratar bem esse tipo de paciente, tá legal? Então, são várias causas que podem tratar dentro da medicina chinesa. A gente não tem esse tipo de diagnóstico, né? A gente não faz esse diagnóstico, nosso diagnóstico É um fio diferente. teu passando aí, ó. O fio do microfone, deixa eu botar ele para cá. Ele está fugindo. Ele tá querendo aparecer. Exatamente, é exibido. Então, dentro do conceito da medicina chinesa, né, da acupuntura do agulhamento, o que pode causar isso? Estagnação de Qi e sangue, é o que eu venho falando tudo aqui, toda vez que tem um bloqueio ali da energia dos meridianos que passam ali na área, pode ser por deficiência do Yang e do Yin, a deficiência do Yang e do Yin, que é a dor no joelho do idoso, principalmente, ele sente o joelho mais fraco, porque a gente vai perdendo a essência, eu falei isso numa live, vai lá no YouTube, tem uma live falando sobre isso, sobre a deficiência do Yang e do Yin, que pode causar isso, que o Yang é a chama, né? A gente vai perdendo essa chama com o tempo e vai tendo algumas dores. E os joelhos, principalmente quando for a deficiência do Yang e do Yin, a característica da dor do joelho, que ela é bilateral. A pessoa vai queixar da dor nos dois joelhos. Tá legal? Aqui a gente não vai entrar muito nesse mérito não, mas pode ser. Pode ser por invasão de frio e umidade. Além da dor, né, ele vai ficar inchado, né? Umidade pra gente é algum edema. Ele pode estar inchado ali, pode ser causado, ter esse tipo de causa. Isso acontece muito naquelas pessoas que falam, vai chover. Como você sabe? Começou uma dor no meu joelho. É porque o tempo vai mudando se tem umidade no tempo. O tempo muda, o tempo fica mais úmido para poder vir a chuva. E nessa mudança, o corpo da pessoa já avisa, né? Porque já começa a inchar, começa a inchar a articulação, ela muda a estrutura e a pessoa sente dor. Conta aí para mim quem já tem, ou quem tem isso, ou conhece alguém que tem esse tipo de característica de adivinhar que vai chover. Hoje eu esqueci minha água. Eu não posso te dar a minha. Vai lá, corre lá, pega a água, porque ficar sem água... Tranquilo.
Não, tranquilo, a gente A vai umidade aí, tocando tem aqui, que umidificar né? o organismo. Exatamente. Então, o Bernardo falou que quando o pessoal demora, que é um delay que tem, né, entre eu falar e a pessoa Responder. responder, tem um delay aí, né? E eu aperto aqui, esse celular, o touch dele não tá legal. Então, são essas características que a gente tem onde causa dor. Né? É uma síndrome BI, é uma síndrome BI fixa, né? Ou de fria ou de umidade. Né? Então, a estagnação pode ser por estagnação de qi e sangue, pode ser por deficiência do yang do rim e pode ser por invasão de frio e umidade. Então, são as características que a gente tem da dor no joelho, segundo a medicina oriental. Nós temos 6 meridianos ali que estão envolvidos, tá? Os meridianos que passam ali no joelho. Estômago, vesícula biliar, bexiga, rim, baço pâncreas e fígado. São os 6 meridianos ali que passam. Né? Os que mais se comprometem ali é o rim, o fígado e o baço e o estômago, o que mais tem comprometimento ali. Os pontos que eu escolho para tratamento, né, eu incluo o Tem pontos baço, o locais fígado e distais? e o estômago. Tem pontos distais sempre tem pontos distais, mas a grande maioria são pontos locais para essa patologia, tá? Então, a grande maioria dos pontos que eu vou falar do fígado, pontos do fígado, ponto do estômago e pontos do baço. Né? São os meridianos na minha sequência de tratamento que eu falo. E são pontos, a grande maioria são pontos locais e que funcionam e funcionam bem. Gente, que eu venho falando aqui o tempo todo, não é só os pontos. Não é só a localização dos pontos, é a forma de inserir. De repente, alguns pacientes meus já viram alguns pontos desses inseridos em alguma foto aí de alguém falando alguma coisa, principalmente no Instagram. Aí colocam as agulhas de um jeito diferente do que eu insiro. Vocês podem ver isso. Isso acontece muito depois das aulas aqui. Aí eu falo os pontos, aí daqui a pouco aparece alguém lá colocando os pontos. Eu não Usando sei os se é pontos. coincidência ou não, mas eu olho assim, gente, não é assim que coloca. É um jeito diferente. Tem alguns profissionais que utilizam o mesmo método que eu, mas a grande maioria não utiliza o mesmo método que eu utilizo, de inserção de E agulha. até de inserção, né? Direção, Isso, profundidade. exatamente. Né? Se levar em conta que eu gosto de aprofundar bem as agulhas, eu aprofundo bastante até inclusive, né? Nem todo mundo faz isso. Né? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado aí quando vê. Vai funcionar? Vai funcionar. É fato. De um jeito diferente que eu coloco? Vai. Tão rápido quanto? Tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que não. Tá? Quem for meu aluno, né, aí sabe. E tem muita gente, né, que hoje foi a segunda aula da Revolução do Atendimento, da Semana da Revolução do Atendimento, que eu falo lá das pessoas que não têm nenhum conhecimento de agulha, nunca E tinha colocado agulha podem na inserir? vida, Consegue aprender, Aldemir? consegue aprender. Tem vários testemunhos lá de pessoas que não sabiam nem segurar o mandril, né, e consegue. A gente viu aqui na semana passada e ontem, ela falando aqui também, a Tamires, né, que foi... Eu gosto de usar sempre muito exemplo de pessoas que já... Fizeram o curso alunos, e né, que sabe, né? fizeram o curso. Como é que é a técnica. Não só as pessoas que fizeram o curso, nem todo mundo que fez o curso querem passar a experiência para a gente, conversam com a gente, né, querem falar aqui. Né?
porque eu até queria, senão a gente ia ter live todo dia aqui, né, Bernardo? Se todos os Sim, alunos que sim, são fazem o muitos curso alunos. quisessem fazer. Nem todo mundo quer, a grande maioria, por sinal, fica envergonhada, e normalmente eu falo aqui o que eles falaram nas lives, ou que os depoimentos que eles deram. Aí, muitos dão depoimento por áudio, eu posto, esses eu gosto de utilizar. Né? Por isso que eu sempre uso os alunos aqui. Né? Que a Tamires, na semana passada e ontem, ela confirmou, né, que o meu bicho começou a andar sozinho aqui. Que ela não tinha nenhum conhecimento, né? Ela graduando em biomedicina e é técnica de enfermagem, graduando em biomedicina. Nunca tinha colocado agulha, nunca tinha nem pego uma agulha. Foi tudo online, inseriu lá na mãe, né? Que é o que eu recomendo, Que pessoas tinha próximas, esporão calcâneo familiares, e né? lombalgia. E lombalgia, com 2 sessões, já o esporão calcâneo, a dor, né, do esporão do calcâneo eu tinha ido embora. Né? Então, são coisas assim que animam bastante a gente. E hoje a aula foi sobre isso. Né? Não conheço a agulha, não sei como é que é, o curso para mim porque sabe, a grande maioria, aliás, dos alunos, né, se for pegar todo Não mundo, né, tem intimidade com não a tem agulha de conhecimento. acupuntura. Né? A última vez que eu mensurei, 30% sabiam, porque 30% eram acupunturistas. Então, 70% dos alunos do curso não têm nenhuma noção de inserção de agulha. Então, a grande maioria não tem, e se consegue colocar do jeito certo e ter um resultado muito bom, muito melhor que muitos profissionais que trabalham com acupuntura, que estão há muitos anos aí e não conseguem ter resultado. Tá legal? Eu vou aproveitar essa deixa, vou contar um caos aqui que o Bernardo gosta, Uhum. né? Um caos até familiar, né? Todo mundo sabe que ferreiro, casa de ferreiro, Caso espeto de Ferreira, pau, espeto de pau. né? Ou casa de marceneiro, espeto de ferro, sei lá, qualquer coisa nesse sentido aí. Né? A minha irmã, né, estava com muita dor no joelho, joelho inchado e tal, não conseguia fazer, ela mora num local que tem muita escada, a casa era grande, não conseguia fazer as coisas. A gente fica, passa lá, passa lá. Aí o pessoal ia de graça, né? Eu não vou cobrar É zero a minha irmã. oitocentos. 0800. Passa lá, passa lá. Acaba nunca indo. Aí resolveu ir, né? Fazer lá o tratamento, né? Ficou boa, ficou ótima. Aliás, né? A minha irmã é mais velha do que eu, né? Tem 4 anos mais velha do que eu. Então, ela está naquela fase que vai e volta, né? Melhora, Hum. fica lá alguns meses ou alguns anos Pega sem a peso dor, e aí mas volta pra dor. a dor volta. Ela fica até um período longo, né? Nesse final de semana. Foi meu aniversário, né? Ela veio em casa e falou, eu tenho que voltar lá, que a dor voltou. Eu acho que a última vez Lembrou. que eu atendi foi antes da pandemia. Né? Então, para vocês verem o tempo aí que se tem, né? E como funciona. Né? Foram, se não me engano, 3 sessões, ela teve uma melhora de 100%. Começou lá a fazer as atividades dela, agora anos depois, né, que ela voltou lá e diz que vai marcar. Mas a gente sabe que isso nem sempre é. A hora que ela A hora que mora ela perto, né? decidir, a hora que apertar a dor, aí ela, Aldemir, socorro. Exatamente, exatamente. O pessoal, meus irmãos não me chamam de Aldemir, né? Mas me chamam lá da apelido da família para atender. E isso acontece muito, né? Esse tipo de tratamento, normalmente da pessoa mais velha, né?
acaba tendo um resultado um pouquinho mais demorado, mesmo assim é um excelente resultado e se tem excelente resultado na primeira vez. Como são pontos, né, que esses pontos nem sempre dói, né? Ontem foi de fascite plantar, né? Sim. Fascite plantar quase sempre dói. Quase sempre dói. Do joelho, nem sempre dói, tá? As agulhas. E olha que eu insiro muitas agulhas, mas nem sempre dói, porque vai depender muito da estrutura do joelho. Tem pessoas que têm um joelho um pouco mais gordinho, outras pessoas que têm um joelho um pouco mais magrinho, tem um pouco mais de dificuldade ali, mas não chega a ser tão dolorida a inserção das agulhas. Tá legal? A água está fazendo falta, mas vamos lá. Agora, né, a Roberta falou que tem... a Roberta ainda está aí, Roberta? Falou aí que atendeu um paciente com dor no joelho. Alguém Sim, aí é o já atendeu dançarino de alguém twist. de twist? Fala aí pra gente quantas sessões aí, Roberta, Quantas que você sessões? atendeu. Não sei se a Roberta ainda está aí, né? Que às vezes o pessoal entra, às vezes sai, aí só volta na hora que eu falo os pontos, e eu vou falar os pontos agora. Enquanto isso, né, eu sei que a Uchoa também teve atendimento. Tá aí, Roberto? Foram quantas sessões, Roberto? A Uchoa disse que já vai contar um- dar um relato, né, de um atendimento aí, Ah, de um legal, paciente legal, feliz. legal. Muito bom. Porque o pessoal fica com medo aqui de falar, mas acaba sendo um bate-papo, né? Todo mundo fica com medo. A Kátia teve medo de vir aqui falar, acabou, foi muito legal, a gente conversou durante 1 hora e pouco aqui. A Tamires também, que eu fiquei chamando ela de Thaís o tempo todo, né? Também a gente ficou conversando durante um bom tempo, porque acaba sendo Quando legal, você né? É fala mais um daquilo que bate-papo. você gosta, né, daquilo que você vivenciou, a coisa sai um bate-papo. Então, Exatamente. É não porque tenho medo. uma contação de história, né? Foram 5 sessões, ficou sem dor na quarta, sem edema e sem dor na quarta sessão. Isso é muito bom. E uma coisa, gente, a pessoa vem e faz uma sessão. Se ela não sentir diferença, ela não volta. É Não volta. fato. Ela não volta. A grande maioria das vezes, ela não volta porque ela fica achando que tá. Ninguém gosta de gastar dinheiro à toa, né? A pessoa gasta dinheiro quando tem resultado. Aí ela que vai valer a pena. Se você for, a pessoa vai lá, coloca as agulhas e não teve resultado nenhum, a pessoa não volta. Você tem que ter um poder de convencimento muito grande ou a pessoa tem que estar no estado assim, de muita dor para poder fazer. Então, Roberto, a gente vai marcar que você contar isso daqui pra gente, esse caos aí pra gente. A Uchoa também e a Kátia, que não é a Kátia Neves, é outra Kátia, essa Kátia com C, vai falar aí pra gente também, né? Vou cobrar aqui. Toda aula eu vou entrar aqui e falar agora, tá? Então, é Hum, só falarem aí pra gente que dica vocês podem. dia, hora, Vamos lá. local e a razão que a gente faz a live. Exatamente. Hoje, agora, desculpa, eu vou falar agora para vocês o autor 1, né, do que vocês... alguém acenou aí, a Lenir. Ô, Lenir, tudo bem com você? Né? Então, autor 1, o que o livro fala aqui? Tem alguns pontos, aliás, uma boa parte dos pontos que ele utiliza são os pontos que eu utilizo também, eu uso menos pontos que ele. Mas vamos lá. Autor 1. Ele fala E35, Xi'an. O E35 e Xi'an são o óleo do joelho, né? É o mesmo ponto. X-I-Y-A-N. Xi'an, Eding, H-E-D-I-N-G. Só nome Xixia, fácil. só nome fácil. X-I-X-I-A, né?
E36, VB34, BP9, F8, B40 ou B54, dependendo do mapa, né? BP6 e F3, né? Olá, Nelly. Tudo bem, estamos aí. Então, autor 1, E35, Xi'an, Eding, Xixia, E36, VB34, BP9, F8, B54 ou B40, que é o mesmo ponto, BP6 e F3. Qual o livro que você indica? São vários livros, tá? Luciandra. Luciandra, deve ser Luciandra. Fala aí seu nome aí pra gente chamar teu nome direitinho. Né? São vários livros, dependendo do estágio que você tá. Né? Eu passei aqui para as pessoas, né? Outro dia alguém fez essa mesma pergunta. São vários livros, tá? Você pode usar o Maciossa, né? Os Fundamentos. É um bom livro para você utilizar. Pode utilizar também A Arte de Inserir, do Isao Yamamura, que são livros bons. Mas tem alguns livros que são um pouco mais... O Jeremy Ross ele tem uma linguagem um pouco mais mais densa, um né? Mais acupunturês. Né? Mais acupunturês. Então você vê esse livro em um estágio um pouco mais avançado. Tem o livro do Shiatsu do Tosohaku, né? Que é um livro, apesar de não ser um livro de acupuntura, você pode utilizar, né, ele, porque a linguagem é Luciandra. Olá, Luciandra. Obrigado aí. Você pode usar também... Tem um livro do Toru Namikoshi, ele é de Shiatsu também, para você ver uma outra linguagem. Tem uma linguagem mais fácil aí também. Você pode usar, eu estou sem ele aqui, né? Tem alguns outros livros que são atlas, né? Que são diferentes. Se você for ver os livros de Maciossa, não tem ponto. Ele não dá localização de ponto, ele só dá conceito. É um livro até de fácil entendimento, mas dessa grossura assim. Mas você vai precisar de um outro atlas para poder se guiar. Isso, exatamente. É um livro bem caro, né? Você pode usar O Poder do Toque também, que é um livro de Shiatsu também, O Poder do Toque Shiatsu. É um livro legal também, tá? Krauss, eu acho o nome do autor. Né? São livros que você pode mesclar, porque o Shiatsu e a acupuntura têm a mesma base teórica. Tem a mesma fonte, né? Mesmo. Exato. Só que são formas diferentes aí de você tratar. Porque a base teórica é a mesma para Shiatsu, acupuntura. Tem diferenças, tá? Tem um pouquinho de diferença, porque o Shiatsu, o Shiatsu, ele é japonês. E a grande maioria dos livros de acupuntura que nós temos já é voltado para a medicina chinesa. O Shiatsu é japonês e a grande maioria dos livros de acupuntura são chinês. E tem umas diferenças sutis entre a da acupuntura chinesa e da acupuntura japonesa. Profundidade de agulha, alguns outros métodos. Exatamente. Algumas coisas o japonês usa muito o diagnóstico pelo abdômen, né? Pontos na mão, tem algumas coisas diferentes que são diferentes da China. Tá? O meu coisa, esse touch aqui, ele tem vida própria. Do nada ele começa a aparecer um monte de bagulho aqui para mim. Então, são Luciandra, são livros que você pode ler. E tem muita coisa na internet também. Tem muita coisa na internet que não é legal,
né? Tem algumas coisas que chegam a me assustar. O que as Tem muito pessoas erro, né? falam. Consulte fontes legítimas, né? Com embasamento. Tem Exatamente, o canal do exatamente. Espaço Arte de Curar, tem muita informação. Então, Uhum. busque informações corretas. Exatamente, né? Para vocês ter, e cada autor tem uma visão diferente. Tem uns que têm uma visão diferente de todo mundo. Se está diferente de todo mundo, tá errado, né? Porque tem coisas, né? Tem gente que cria da sua própria cabeça alguns conceitos e não é assim que funciona, tá? A gente tem lá as bases teóricas, dentro daquela base teórica, a pessoa vai ter um caminho diferente de combinação de pontos. Por isso que aqui, essas aulas que a gente tem passado aqui para vocês, Bernardo e eu, né, a gente procura autores diferentes para vocês verem. Os dois dão resultado, né? Mas são visões diferentes de um mesmo princípio. Porque cada ponto tem uma função. Quando ele se combina com outro ponto, ele tem uma função diferente. Isso que muitas das vezes as pessoas não entendem, né? Porque o lance não é o ponto, o lance é a combinação de pontos, né? Isso faz toda a diferença, né? Por exemplo, vou ver aqui, tem dois pontos, o P7 e o R6. Cada um tem uma função lá diferente. O R6 ele é um ponto do rim, legal para o yin do rim, que vai fortalecer, combinado com o R3, ele fortalece mais ainda o yin do rim, tal. Legal. Tem o P7, que é um ponto também legal para fortalecer o pulmão. Ele serve para uma série de patologias, patologias do punho, resfriado, patologias de pulmão, legal. Agora, quando você coloca o P7 e coloca o R6, essa combinação, e nessa ordem, P7 e R6, você vai estar abrindo o vaso da concepção, que é o vaso que passa aqui na nossa linha média anterior, que tem a ver com a concepção. Vários pontos do vaso da concepção têm a ver com a concepção. Legal? Agora, esses mesmos pontos colocados em ordem diferente, R6 e P7, eles vão ter outra função, que eles vão abrir o vaso in do calcanhar, que ele trata de patologias da parte interna da perna, né? Inchaços na parte interna da perna, fraqueza na parte interna da perna, a pessoa que tem essa deficiência. Então, é uma outra combinação com os mesmos pontos. É isso que faz a diferença, né? De pontos, de combinação de pontos. Tá legal? Então, é importante a gente ler bastante, ter o discernimento de Estudar cada um bastante. desses, estudar bastante. É tudo papo de maluco. Que muitas das vezes basta a pessoa. Outro dia alguém perguntou aí de dor na coluna inteira, né, Bernardo? Foi isso? Sim. Né? Quando a gente está falando de lombalgia aqui, se eu não me engano. Dor na coluna inteira, você pode tratar com dois pontos. Com o ID3 e com o B62. Nessa ordem. Coloca o ID3 e o B62 que você vai abrir o vaso governador. O vaso governador, ele passa no meio da coluna. Então, são pontos para você tratar escoliose, hiperlordose, hipercifose. São pontos, essa combinação de pontos ela é maravilhosa para isso. Mas, se você usar o contrário, se você botar primeiro o B62 e depois o P7, você vai estar abrindo o vaso yang do calcanhar, que é a parte externa da perna. Você vai estar trabalhando para fortalecer ou para enfraquecer, né, a parte externa
da perna. Então, se a pessoa está lá teve um AVC e está lá com o pé que ele fica nessa posição, como é que é, Bernardo, isso? Essa posição que ele flexiona para dentro? Não, o pé é assim, né? Normal assim. Quando a pessoa está com AVC, ele fica assim inclinado. Alguém fala aí qual é essa patologia. O nome então, isso. Porque a parte interna está puxando e a parte externa está mais fraca. Então, você tem que trabalhar com a combinação. Isso. Você tem que trabalhar, fortalecer o lado de cá, para ele puxar, e enfraquecer o lado de cá, para poder manter. Porque se você for só fortalecer, ele não vai ficar no lugar. Então, são coisas que a gente tem que aprender a lidar com 2 pontos iguais. São os mesmos pontos, mas com funções diferentes. Certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o autor 2 para tratar patologias do joelho. Pode ser qualquer patologia do joelho. Está com dor no joelho, qualquer um desses pontos você pode utilizar. Falei autor 1, agora autor 2. Vamos lá, anotando, papel e caneta. BP5, VB40, E41, E34, E36, VB34, VB33, BP9, F7, F8 e XIA. São esses pontos desse segundo autor. Então vamos lá, segundo autor 2, BP5, VB40, E41, E34, E36, VB34, VB33, BP9, F7, F8 e XIA. 11 pontos, né, que eu utilizo nessa combinação. Legal? Então, 2 autores. Tem alguns pontos que são iguais. O XIA está nos 2. Só o XIA, porque o XIA e o A35 é a mesma coisa. E36 está nos 2. VB34 está nos 2. BP9 está nos 2. F8 está nos 2. Só. O resto são pontos diferentes, né? Falando em pontos diferentes, eu vou falar agora para vocês os pontos que eu utilizo, bem menos que aquilo, mas ele tem uma menos agulha. certa menos agulha e fica um pouco mesclado aí com os pacientes. Entre os então dois, vocês colocam isso entre os 2 autores. Coloca lá o paciente, de preferência naquele triângulo, que não é triângulo, né, Bernardo? É um prisma, né? É um prisma. Nossos não é amigos triângulo aqui. da área da saúde usam como triângulo, mas é uma figura espacial. Mas a gente fala triângulo que todo mundo entende. Todo mundo entende. Se prisma para mim, eu ia ficar completamente perdido. O que é isso? Aí falar isso aí, aquilo. Né? Aquele prisma do Pink Floyd. Pode colocar lá também almofada, alguma coisa, o joelho tem que estar dobrado, tem que estar dobradinho assim, tá? Joelho, pé, vamos supor que aqui o pé, que o joelho é que coxa, então ele tem que estar assim, tá legal? Para a gente poder trabalhar legal. Então lá, na ordem, tá? F3, XIAN, X, I, Y, A, N, EDING, XIA, E30. Agora vamos lá. Vai depender. Daqui para frente depende de. Se a dor for lateral da perna, na parte externa, você vai colocar do lateral do joelho, a parte externa do joelho, vai colocar o E36. Tá legal? Só se a dor estiver do lado de fora. E se for interna? Se for interna, vai colocar o BP10, né? E BP9, se for interno. BP10 e BP9. Agora, se for a dor
externa, mas o joelho estiver inchado, BP9. Além do E36, BP9. Então, o BP9 ele vai servir para colocar se tiver inchado e se for na parte interna da perna, tá legal? E o E36 ele vai ser colocado se tiver na parte lateral. Se tiver muito inchado, pode colocar o BP9 e o E36 também. Tá legal? Dúvidas, aflições, desesperos? Espero ter Maravilha. ajudado. Todo mundo Vocês. conhece alguém que tem uma dor no joelho. Nossos amigos terapeutas, Exatamente. um dia vai aparecer, se já não apareceu, uma dor no joelho para você tratar. Então, Vai ter. aprende antes, porque senão você vai perder teu paciente.